Beleza. Agora deixa eu voltar. Para o compartilhamento de telas. Aqui. Beleza. Então, hoje a gente vai começar a ver a água pela temática, de vapor de água, ela fabricou as nuvens, né? E aí, nas nuvens, ela vai cair de volta na Terra sobre a forma líquida, de chuva. E aí, ela vai ser absorvida pela planta via sistema radicular, tá? Então, o que a gente precisa entender, pessoal? Nesse contexto inicial, a gente vai entender da água caindo no solo, tá? Então, eu coloquei ali para vocês. Tanto a água utilizada pelas plantas nas suas funções vitais, quanto aquela que é perdida para a atmosfera, ela, né, perdida por transpiração, elas provêm do solo, tá? Então, eu volto a dizer para vocês, isso a gente vai relacionar lá para frente, talvez em outras disciplinas, a relação da água como veículo de fungicida, de herbicida, de adubação foliar, por exemplo, e a partir de agora vocês começam a tecer um conhecimento para entender o que funciona e o que não funciona. O que adianta eu passar na planta porque ela consegue absorver e o que não adianta eu passar via folha porque a planta só absorve via raiz, tá? Então, a gente começa a fundamentar um conhecimento nesse sentido também agora, tá? Então, a primeira informação que a literatura nos dá, gente, a água que a planta precisa, ela tem que estar no solo, tá? Então, as plantas absorvem água do solo pela raiz, a gente falou bastante disso semana passada, e aí elas vão translocando internamente até atingir as folhas. E as folhas é a porta de saída, tá? E o nome dessa porta de saída é estômago, tá? Então, ali eu coloquei em vermelho para vocês, uma coluna contínua de água, tá? O que significa uma coluna contínua, gente? Que não existem obstruções, tá? Que ela consegue entrar por diferentes caminhos que a gente vai estudar hoje, e aí, via xilema e floema, ela transloca, mas ela continua subindo em função do potencial hídrico, que foi algo que a gente falou na semana passada também, vai falar um pouquinho hoje também, tá? Então, ela estabelece, então, essa coluna contínua de água num sistema chamado sistema solo-planta-atmosfera, tá? E esse sistema, ele obedece um gradiente decrescente de potencial hídrico, que vai sempre de quem tem mais água para quem tem menos água. Então, se a planta perde água para a atmosfera, é porque dentro do potencial hídrico entende-se que ela tem mais água dentro da atmosfera, tem menos água fora. Então, ela cede um pouco de água para a atmosfera. E o contrário não é verdadeiro. Se fosse verdadeiro, quando chovesse, a planta conseguiria absorver água pelas folhas, e isso não é verdade, tá? Tranquilo? Alguém responde? Tranquilo, professor. Tranquilo. Vou saber se vocês estão comigo, tá? Obrigada. Professor, só uma pergunta. Tá no primeiro slide ainda? Como tá aparecendo o meu? O slide que eu tô agora chama As pesquisas demonstram... Não, tá errado, então. Não, tá não. Travado. Não tá, professor? O meu tá no começo, professora. Aula De relações hídricas. O meu também. Eu também. Aí, agora voltou. Aí, deu certo. As pesquisas demonstram... Tarará? Isso. Beleza. Isso. Eu não vou deixar no modo apresentação, então, que ele tá ficando lento, tá? Eu vou deixar aberto assim pra gente ir conversando, beleza? Beleza. Então, tá bom. Então, assim, gente, ó, as pesquisas demonstram que um solo ideal para o desenvolvimento das raízes possui 50% de volume como sólido, né? Então, sendo material mineral e matéria orgânica, e que os outros 50% sejam de poros, divididos entre macro e microporos, tá? Primeira informação para vocês, gente, tá escrito ali em caixa alta, solo ideal. O que isso quer dizer? Que é o ideal e que isso não existe, tá? Então, se a planta conseguisse viver sobre um solo ideal, ela ia ter a sua maximização hídrica. Mas isso não é a nossa realidade. O que a gente tem são solos mais arenosos ou mais argilosos, alguns mais mineralizados, Ô, Deus, fecha o microfone.
Espera que eu perdi a minha tela agora. Tá. Então, o que isso quer dizer, gente? Que eu não consigo, que eu não tenho isso na realidade. E aí veja que a literatura entende que metade é poro, tá? Poro significa, gente, um lugar entre os compartimentos do solo que eu consiga ter microporos, né? Que eu tenha água, ou macroporos, onde eu faça reserva de ar. E isso também é o normal, mas isso pode ser alterado? Pode. Ao passo que eu tenho água evaporando da superfície do solo, por causa do calor intenso, ou mesmo o sistema radicular absorvendo essa água, eu posso ter espaços que eram de água sendo ocupados por ar. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma chuva muito intensa ou muitos dias de chuva, os espaços no solo que eram destinados ao ar, chamado de macroporos, de repente podem ser tomados pela água, pela quantidade, porque a água tem mais peso do que o ar, tá? Então, seguindo ali, eu coloco alguns exemplos para vocês, né? Então, em solos não compactados, as raízes, ao encontrar dificuldade para o crescimento, têm sua capacidade de afastar agregados, aumentando o espaço poroso para a passagem das raízes. Em solos compactados, a rigidez do poro limita o crescimento da raiz. Podem também dificultar a penetração, bem como a emergência das plântulas na germinação. Então, o que Floss está dizendo para nós aí? Gente, Floss é um dos principais fisiologistas vivos hoje no Brasil, tá? Ele é autor de livro, de inúmeros artigos, ele se tiverem oportunidade no futuro de assistir palestras ou vídeos dele, vocês vão ver o quão sensacional esse cara é. Então, Floss vem afirmando aquela teoria que eu já falei com vocês em outro momento, em que a raiz não tem habilidade para romper o solo e buscar a água, gente, tá? Não fiquem imaginando que lá na ponta da raiz tem um narizinho que cheira a água e que sabe que tem água no subsolo e ela vai em busca da água. A raiz não tem essa percepção, tá? O que ela consegue fazer? Entre agregados de solo, ela consegue entrar, porque ela vai estar crescendo, e o próprio crescimento dessa raiz vai promovendo, então, esse movimento do solo, tá? E com isso ela consegue crescer, mas só se tiver água ao entorno da raiz, senão ela não consegue esse movimento, tá? Aí eu coloco para vocês ali, ó, o solo é um meio heterogêneo, onde a água é armazenada, tanto na forma líquida, sólida, quanto gasosa, tá? Então, a água gasosa, para nós, chama-se vapor de água, né? Então, ela está presente tanto nos espaços aéreos das partículas do solo, quanto é a forma de água que a planta vai perder para a atmosfera. E sólida ou embebida, ela não é removida do solo, porque ela está atrelada à força mátrica, tá? Então, assim, gente, eu não sei se já tiveram aula de fisiologia com relação de fertilidade ou de solos com relação a isso, tá? Então, o que eu quero que vocês imaginem, gente? O solo, ele é uma partícula de forma variável e ele é cheio de cátion e ânions na ponta dele, tá? E imagina assim, que ele é uma ponta... Vocês estão enxergando a minha mão? Alguém? Os slides só. Só os Não slides, tá aparecendo não assim. conseguem me ver? Eu Não. tô te vendo. Tá. Então, assim, gente, Tá, imagina agora uma sumiu. mão aberta, tá? Imagina uma mão aberta. Na mão aberta, a palma da mão é o agregado do solo, tá? E cada dedo que você tem na mão significa um cátion ou um ânion, tá? E aí imagina que a água, quando cai no solo, ela é como se fosse um anel, tá? Se entende que o anel pode encaixar num dedo ou não, certo? Porque a mão está aberta. Então, ele pode ficar entre os dedos ou ele pode cair certinho dentro de um dos dedos da mão, tá? Essa, gente, é a diferença da absorção com B e da adsorção com D de dado, tá? Então, o que isso significa, gente? Que eu posso ter água, que é esse anel,
conseguindo chegar no sistema radicular e entrar, ou essa água vai ficar agregada ao solo, tá? Então, lembra que eu estou falando que a mão é o solo, os dedos são cátions ou ânions, tá? Se essa água ficar ligada ao solo, ela não consegue ser facilmente absorvida pela planta. Vocês estão conseguindo entender isso? Sim. Sim? Então, o solo, gente, é um organismo vivo que compete com a planta por água e por nutriente, tá? Então, quando o solo exerce isso que a literatura chama ali de força mátrica, tá? A força mátrica é justamente o solo conseguindo absorver ou adsorver água e nutrientes, tá? E isso não quer dizer que isso vai ser fornecido para a planta, vai depender do quão carregado de cátion e ânions esse solo está, tá? Aí eu coloquei um outro exemplo para vocês pensarem, tá? Então, ali, ó, a mobilização mecânica e o tráfego de máquinas e implementos agrícolas interferem na estrutura e no grau de cobertura do solo, o que pode ocasionar alterações em seus atributos físicos e hídricos, tá? Então, se eu Professor. perguntar para vocês, gente, na opinião de vocês, o que causa mais compactação do solo? Uma máquina dessa, uma colhedeira, ou um salto de mulher? Ou uma pata de vaca, por exemplo? Uma das patas das 4. Talvez vocês me respondessem que seja a colhedeira, tá? E aí a resposta está errada. A maior compactação seria pelo salto da mulher, tá? Porque a área de contato com o solo é menor em função do peso colocado sobre o movimento, tá? Então, por isso que áreas onde tem pastejo, por exemplo, de animais, normalmente são áreas com muita compactação de solo, tá? Professor, E eu tenho aí uma a pergunta. relação... Pode perguntar. Sim. E tem como a gente saber a quantidade de cátion e ânion que tem presente no solo, por exemplo, da propriedade da gente? Sim, tem alguma análise, sei lá, alguma coisa que faz para... Bem, vocês fazem a análise de solo para saber isso. Consegue. Tá bom? Ok. Então tá jóia. Então tô seguindo. Então eu coloquei ali para vocês, olha, entre os aspectos negativos do preparo intensivo de solo, destaca-se, por exemplo, a redução da estabilidade de agregados, formação de camadas compactadas, exposição de matéria orgânica, entre outras. Então, assim, gente, N são os problemas de quando a gente revolve o solo, tá? Então, quanto mais eu revolver o solo, mais eu faço quebra desses agregados de solo, e aí eu aumento a superfície desse agregado, e com isso eu vou ter mais cátions e ânions, onde vão estar brigando pela água e pelos nutrientes, tá? Então, essa é mais uma das vantagens do plantio direto, tá? Tá. Aí eu coloco aqui para vocês, slide 10, tá? No solo, a água penetra por infiltração, onde uma parte dela fica retida por adsorção, com D, tá? Em torno das partículas ou por capilaridade dentro dos poros. Então, quando um solo recebe grande quantidade de água, os poros ficam saturados, diminuindo parcial ou totalmente os poros aéreos. A gente já falou disso no passado ali. Então, o excesso de água é drenado livremente por gravidade e o restante permanece retido nas camadas superficiais do solo. Quando o solo não conseguir drenar essa água, a planta vai se estressar por excesso de água, tá? Que a gente já vai falar disso para frente, tá? Aí eu coloquei ali, ó, o conteúdo de água no solo que permanece retido por capilaridade após o excesso da água ter sido drenado livremente é denominado, então, de capacidade de campo, tá? Então, isso é uma linguagem muito usada na disciplina de agrometeorologia, por exemplo. E ela é expressa em gramas de água por 100 ml de solo. Aí eu coloquei um exemplo ali com relação ao solo argiloso, né? Então, pelo fato do solo argiloso apresentar maior quantidade de poros menores, ele possui maior capacidade de estocar água, ou seja, maior capacidade de campo do que o solo arenoso, né? Sendo assim, o solo arenoso apresenta baixa capacidade de campo e é bem airado, enquanto o solo argiloso tem alta capacidade de campo, mas é menos airado. Tá, professora, o que é melhor? Gente, nós podemos passar horas discutindo se o melhor é solo arenoso ou é solo argiloso. O fato é que a gente vai ter que trabalhar com ambos, tá?
Então, a temática aqui não é querer saber o que é melhor, é querer aprender a trabalhar com os dois, tá? Então, o que vocês têm que saber mais? Que os poros do solo arenoso são maiores, porque ele é mais solto, né? Se você pegar um punhado de areia na mão, você não consegue segurar. A argila você consegue. Então, isso já fala da porosidade do material, tá? Então, assim, se chove, se tem uma chuva forte, dificilmente no solo arenoso vai formar, entre aspas, uma poça de água. No solo argiloso, logo se forma, tá? Aí é mais um dos benefícios da plantio direto, porque aí a gente não vê isso acontecendo, né? E aí não tem erosão, não tem lavagem desse solo, enfim. São N características que enaltecem a qualidade do solo, aí independente dele ser argiloso ou arenoso. Então, ambos vão ter relação diferente com a água, tá? Aí eu coloquei ali, ó, gente, a absorção de água pelas plantas só ocorre se houver ingrediente favorável de potencial hídrico entre o solo e as raízes. Em um solo perdendo água permanentemente por evapotranspiração durante o dia, as plantas terão dificuldade crescentes de retirar a água para balancear a perdida por transpiração, levando a uma perda de pressão de turgor ou murchamento. Então, o que o autor está querendo dizer para nós, gente? Essa é a situação clara de uma lavoura onde já está sem chover há alguns dias. A gente já falou na aula passada a quantidade de litros de água que passam pela planta, é gigante esse volume, e que esse volume de água está todo vindo do sistema radicular, tá? E lembra que ali a gente acabou de comentar num dos slides acima, que é quando a água entra pelo sistema radicular, até ela sair lá na folha, ela forma uma coluna contínua de água, tá? Então, quer dizer que tem água entrando no sistema radicular e tem água saindo lá pelo estômago na folha. E isso é uma questão normal, onde tem água no solo. Então, quando a gente está muitos dias sem chover, essa quantidade de água no solo, ela vai diminuindo, tá? Se ela chegar num ponto, gente, onde eu não consigo mais balancear o que eu estou perdendo por evaporação, o que fatalmente essa planta começa a fazer? Ela vai reagir e ela vai perder o turgor, que foi a primeira coisa que a gente falou sobre água na planta semana passada, tá? O que é o turgor? É dar essa forma para a planta, tá? Então, se ela perde turgor das células, se ela está perdendo água de dentro das células, como que isso vai aparecer para nós visualmente? Na forma de murchamento, tá? Então, a planta entra no ponto de murcha. Aí vocês podem perguntar para mim, professora, mas e se eu molhar? E se chover? Tem reversão? Se ela entrou no ponto de murcha, que ela iniciou o murchamento, sim, tem reversão. Se chover bem, ou se for uma situação onde você consegue molhar, a planta consegue retomar. Não quer dizer que ela não vai perder em produção. Quer dizer que ela não vai morrer, tá? Agora, gente, se o estresse hídrico for muito grande, a planta, vocês vão entender disso um pouquinho para frente, tá? E na semana que vem a gente vai falar muito da fisiologia do estômago. O estômago da maior parte das plantas, ele fica aberto durante o dia, tá? Para quê? Porque é por ele que eu vou perder a água como transpiração, mas lembra que eu falei com vocês na semana passada, eu perco água em troca de gás carbônico que está entrando pelo estômago, tá? Então, a planta, ela pode reagir hormonalmente, por exemplo, para fechar os estômatos durante o dia? Pode, e ela vai fazer isso, mas ela só consegue fazer isso durante algumas horas do dia, ou alguns minutos. Depois ela vai precisar abrir para conseguir fazer fotossíntese, tá? E aí, assim que ela abrir, ela continua perdendo água, porque para o gás carbônico entrar, eu preciso fazer uma troca com o vapor de água. E aí, se essa planta já estava em ponto de murcha, ela entra em ponto de murcha permanente, tá? Que ali eu estou chamando para vocês de PMP. E aí, não tem volta, gente. Aí você pode dar a água que for e a planta não volta, tá? E aí, os livros de fisiologia, eles vão trazer para vocês dois momentos em que a planta vai exercer exatamente o mesmo sintoma, que é murchar, só que ela murcha por motivos distintos. Um é a seca fisiológica e outro é o ar no solo, tá? Então, a seca fisiológica é o ponto de murcha permanente. Você sabe por que ela secou? Ela secou porque faltou água no solo
os dias tão quentes, ela precisa ficar com os estômatos abertos para fazer as outras funções e não tem água para repor dentro da planta. Ela entra em ponto de murcha permanente. Isso é uma seca fisiológica, né? É uma seca explicada fisiologicamente. E o que é o ar no solo, gente? É aquele exemplo que eu falei para vocês, quando a água chove demais ou eu erro muito na hidratação dessa água. É muito comum a gente fazer isso com vaso de planta, por exemplo, quando você coloca muita água ou molha mais vezes na semana do que a planta consegue trabalhar com aquela água. E aí a água ocupa o lugar do ar no solo e com isso, sem ar no solo, a planta não respira, tá? E aí ela vai acabar morrendo afogada, tá? Então, se para vocês é difícil imaginar isso, pensa em você um dia que você já nadou aí num rio, numa piscina ou numa praia, que você, por algum instinto, tentou respirar na água, o que aconteceu, tá? A gente se afoga, independente do nível do afogamento. Por quê, gente? Porque você usou das vias aéreas para respirar. E aí a água ocupou o lugar do ar no teu pulmão. Por isso que você se afoga. E é por isso que as pessoas morrem por afogamento. Alguns casos é reversível. A gente dá umas tossidinhas, alguns vomitam e voltam. Outros não conseguem voltar, tá? Então, apesar de ser aparatos pulmonares diferentes, né? Mas o motivo é o mesmo, tá? Qual que é a exceção para a regra, gente? As plantas com aerênquima, tá? Então, a gente já falou de aerênquima acho que na segunda aula nossa. A aerênquima é um tipo de raiz modificada que algumas plantas têm e que elas podem ser plantas aquáticas, na verdade elas são plantas aquáticas, mas elas conseguem emitir essa raiz fora da água e com isso elas conseguem respirar, tá? Tranquilo por enquanto, gente? Sim. Sim? Tá tranquilo. Então tá, então vamos lá. Então assim, gente, sistema solo, planta, atmosfera. A gente já falou semana passada, estamos falando de novo, tá? Então lembra que é um sistema que liga o solo, a planta e a atmosfera e depois a atmosfera ao solo de novo e assim por diante, tá? Então, esse sistema, ele é linkado, né, pelos poros, ele começa pelos poros do solo, que podem ser macro, meso ou microporos, dependendo do tamanho deles, tá? E aí, depois que eles entram na raiz, o movimento passa a ser diferente, já não é mais por porosidade, isso tem a ver com o solo, tá? Então, eu trouxe de novo a fórmula do potencial hídrico para vocês. Então, essa é uma fórmula que vocês nunca podem esquecer na vida profissional de vocês, tá? Então, por favor, não decorem para minha prova ou para uma avaliação, decorem para a vida isso daqui, tá? Então, o potencial da água, ele é o somatório do potencial de pressão, da pressão atmosférica, né? Então, puxando para cima, para fora da Terra. O potencial osmótico, que é a relação da água com os nutrientes. O potencial gravitacional, que é a força da gravidade puxando para o centro da Terra ou para baixo, no nosso entendimento. E aí o potencial matricial, que é a relação da água com o solo. Quem for mais forte leva a água. Então, aí eu vou entender se a água sobe, se a água desce ou se a água transloca lateralmente. Tá? A partir de agora, gente, nós entramos na questão da absorção e do movimento radial da água. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ver, vai falar e vai ver na forma de esquema a água saindo então do solo e agora entrando na planta, tá? Então, nós conversamos na semana passada que a absorção da água ocorre principalmente pelas raízes mais finas, que a gente chama de pelos radiculares ou raízes secundárias, tá? E que, para isso, essas raízes precisam estar em contato com a água disponível, né? Não é aquela água que está ligada com o solo, tá? Isso aqui eu já falei com vocês, tá? A gente já comentou isso aqui também, tá? Só trouxe de novo para a gente não se perder. Então, que as raízes, elas podem ser pivotante ou fasciculada, mas que não são a raiz principal que vai fazer a absorção, mas são sim as secundárias, tá? Então, a gente já falou bastante dessa questão aqui, que são os pelos radiculares que absorvem água, não é a coifa lá embaixo, né? Lá é mais tuberizada.
e a gente então começa agora a ver essa água em movimento, tá? Aí eu vou pedir, gente, que vocês vão anotando alguns nomes, tá? 2 deles já estão aparecendo aí para vocês, o terceiro eu já vou ditar. O primeiro chama Simplasto, o terceiro, O o slide segundo, tá travado, Apoplasto. prof. Oi? Repete O para meu mim. slide tá travado. Não saiu do movimento da água? Estão vendo um Quando tobogã? um Não. solo recebe grande quantidade. O meu tá aparecendo aqui um tobogã. Um tobogã e simplasto e apoplasto. Isso mesmo. O meu tá travado. Mas aí eu acho que é a tua internet, gata. Tá. Pra mim tá também no tobogã aqui. Mas vou me manter informada, que eu quero dizer que daí não tem o que eu faço aqui, sabe? Não é um comando meu, tá? Então, assim, a primeira palavra que vocês anotassem é simplasto, com S, para quem não tá vendo. A segunda é apoplasto. E a terceira palavrinha é transmembrana, tá? Então, por que eu tô pedindo para vocês anotarem esses nomes? E não vão esquecer do mapa mental no final da aula, hein? Porque esses são os nomes dos 3 movimentos diferentes pelos quais a água consegue entrar pela raiz, tá? E a gente vai ver cada um deles, tá? Agora só me confirmem, pessoal, se vocês estão vendo que o slide mudou e que tá aparecendo uma raiz aberta para vocês. Uma figura chamada figura 4.3. Sim. Sim. Sim? Tá. Vocês conseguem ver o cursor na tela? Sim. Sim. Então tá bom. Sim. Então assim, gente, ó, para vocês exercitarem aí a imaginação de vocês e entender aonde que nós estamos. Então, aqui em cima, vocês estão vendo uma planta desenhada, tá? Nesse caso aqui, ela é uma planta pivotante. A gente tá pegando a raiz secundária, lá na pontinha, os pelos radiculares, tá? O autor pegou uma ponta daquela, cortou, e é essa visão que ele está nos dando. Então, a partir daí, gente, a partir do momento em que a água encosta no pelo radicular, ela tem 3 vias para conseguir chegar, tá? Então, eu vou mostrar primeiro para vocês a rota apoplástica, tá? Ela tá embaixo na figura, tá? Então, como que a rota apoplástica funciona, gente? Essa água, ela é succionada pelo pelo, tá? E ela vai entrando, ela vai contornando as células. Espero que vocês estejam vendo o cursor, tá? Ela vai contornando célula a célula até ela conseguir chegar numa redoma que está aqui, que é. Então, essa redoma chama-se estrias de Caspari. E ela é uma redoma de gordura. Água via apoplasto entra alcança essas estrias de Caspari, ela não consegue mais ser absorvida via essa via. E aí ela vai ter que mudar para a rota simplástica nesse momento para conseguir ter acesso aí ao xilema, tá? Então, enfatizando, a rota apoplástica é a água que ela entra pelo pelo radicular, mas ela vai contornando as células, ela não entra por dentro das células, ela contorna. Então, entre uma célula e outra existe espaço, e ela usa desse espaço até as estrias de Caspari. Quando encontra as estrias de Caspari, ela tem que entrar via simplasta, tá? O que é essa rota simplástica, gente? É a água também entrando via sistema radicular, só que ela não contorna a célula, ela passa por dentro da célula. E aí, se vocês olharem nesse desenho que está aí para vocês, a célula tem vários risquinhos. Espero que vocês estejam vendo e alguém que me responda, tá?
Esses risquinhos são canais que existem, tá? Para que a água consiga circular. O nome desses canais chama plasmodesmas, tá? Então, a diferença da rota simplástica para apoplástica é que a apoplástica é por fora e a simplástica é por dentro da célula. Só que é por dentro via canais específicos chamados plasmodesmas. E é graças a esses plasmodesmas que eu consigo ultrapassar as estrias de Caspary e faço com que essa água chegue no xilema, tá? A terceira forma de entrar pelo pelo radicular seria a rota chamada de transmembrana. A transmembrana, gente, ela é bem parecida com a simplástica. Aonde que ela difere uma da outra? É que a transmembrana, como o nome está dizendo, ela atravessa as membranas da célula. Ela não fica esperando para entrar pelos plasmodesmas, tá? Então, ela é uma rota mais lenta, porque ela atravessa, lembrar que a célula é formada por uma dupla camada, né? Então, ela vai ter que atravessar uma membrana para entrar e atravessar a membrana para sair. Atravessa da próxima célula, atravessa para entrar, atravessa para sair. Da próxima célula, atravessa para entrar, para sair. Até também chegar nas estrias de Caspary, também não consegue entrar atravessando, tá? Então, a única forma de sair das células ali do córtex e conseguir entrar no xilema, ultrapassando as estrias de Caspary, é via plasmodesmas. Ficou claro para vocês? Sim. Sim. Sim? Gente, na minha opinião, essa é a informação mais difícil da aula de hoje e a mais importante, porque ela é a base para muitos conhecimentos para frente, então vocês não podem ter dúvida nenhuma. Professora, eu não entendi direito a transmembrana. A transmembrana, ela também é succionada pelo pelo radicular, só que ela atravessa a célula entre as membranas. Ela atravessa a membrana da célula. Tá? Ela não fica procurando os plasmodesmas para conseguir entrar. Ela atravessa a membrana. Essa que é a diferença. Nessa nova figura que eu coloquei aí para vocês é do livro do Gerbay, tá? Então, apesar de ser uma figura diferente, ele está querendo mostrar exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu coloquei as figuras para que vocês tenham certeza que entenderam, tá? Daí, aqui no slide 27, gente, tem a descrição, tá? Só que eu não vou ler com vocês porque eu acabei de explicar, tá? Mas depois, se vocês quiserem reler o conteúdo, e é bem bacana vocês irem acompanhando pela apostila também, tá? Aí ali, então, eu coloquei para vocês no slide, gente. Após a água ter sido absorvida pelos pelos das raízes, ela tem que se movimentar atravessando o córtex, né? Para chegar, então, no xilema. E os 3 caminhos que levam ao xilema chamam-se apoplasto, simplasto e transmembrana, tá? A partir daí, gente, a água está dentro da planta, tá? Então, a gente viu a água caindo via chuva, entrando no solo, em contato com os solos, entendemos a relação do solo com a planta na briga com a água. A água conseguiu chegar nos pelos radiculares, entrou via simplasto, apoplasto, transmembrana. E assim, entendam que não é uma ou outra, gente. É as 3 ao mesmo tempo, tá? Porque o volume requerido pela água dentro da planta é muito grande. Então, são 3 movimentos diferentes que fazem a mesma coisa, tá? É lógico que o simplasto ele é mais eficiente, porque como ele tem os plasmodesmas, o volume de água que circula por ele é muito maior e ele é o único que tem acesso a ultrapassar as estrias de Caspary, tá? Então, graças a ele, ele consegue chegar nos elementos do xilema e do floema para conseguir fazer essa água se movimentar, tá? Daí, assim, gente, vocês estão conseguindo enxergar o slide? Eu estou no slide 30. Parece tipo de uns desenhos de canudinho furado. Estão enxergando? Sim. Sim. Tá? Então, essa, gente, é um experimento que eu faria com vocês em laboratório também. Se vocês tiverem, por acaso, algum canudo em casa, tá?
eu convido vocês a pegar esse canudo, furar ele em vários momentos, tá? Colocar esse canudo num copo com água, e aí você colocar a boca no canudo e tentar sugar, como se você estivesse tomando água pelo canudinho, tá? Esse movimento da água no copo d'água seria a força da gravidade, né? Trazendo para manter essa água no copo. E você succionando seria essa força da atmosfera, para vocês terem noção do quão forte tem que ser a pressão da atmosfera para que essa água consiga voltar a ser nuvem, né, no futuro, e daí depois voltar a chover, tá? É muita força que você tem que fazer para a água conseguir subir, porque assim que você começar a succionar, a água já vai começar a romper aonde estão os buraquinhos, ela vai começar a vazar lateralmente, tá? Então, o que vocês estão vendo aí, gente, apesar de diferentes formatos, o que que é? Esses são os traqueídeos, tá? Ou os vasos do xilema e do floema. Então, se por acaso vocês imaginavam que o xilema e floema é como se fosse uma mangueira que ligava a raiz lá na folha, nós estamos enganados, tá? O xilema e o floema são vários vasos sobrepostos, tá? E além deles terem os buraquinhos de baixo e de cima, né, de dentro, que a gente imagina que é o canudo oco, ele ainda tem vasos laterais. E é isso que permite, então, gente, que a água suba, que a água desça ou que a água transloque lateralmente. Deu para imaginar isso? Sim. Sim. Tá. Então, seguindo, tá? Então, eu coloquei ali, ó, o principal tecido condutor de água nas plantas é chamada de xilema, né? As células condutoras do xilema, elas têm autonomia especializada, desculpa, anatomia, não autonomia, anatomia especializada que as capacita para transportar grandes quantidades de água e com muita eficiência. E ali, então, ela é formada por esses elementos de vasos, né? Ou traqueídeos. E o que é bacana que a gente entenda? A literatura define esses elementos como vasos ou como constituintes mortos. O que isso quer dizer, gente? Que eles não ficam brigando por água e nutrientes dentro da planta. Eles simplesmente são vasos condutores, eles não reagem, tá? Então, eles são como se fosse uma... como é que eu vou dizer para vocês? Como se esse canudo fosse de plástico mesmo dentro da planta e ele não vai reagir com água e com nutriente. Então, ele não gruda. Ele não gruda os elementos nele, tá? Ele não precisa, diferente do solo que luta com a planta pela água e pelo nutriente, esses elementos não, tá? Eles são simplesmente condutores, tá? E aí a literatura também, gente, cita para vocês um fenômeno chamado pressão positiva da raiz, tá? E é bem o que essa foto de fundo de slide está mostrando para vocês, tá? Então, a gente já viu os dois casos em que a planta pode apresentar murcha, que é por excesso de água ou por falta de água, mas as duas têm a ver com a temperatura, tá? A pressão positiva da raiz, ela tem a ver com a umidade relativa alta, tá? Então, o que vocês estão vendo nessa foto é um fenômeno que a gente conhece já desde criança, chamado gutação, tá? Mas o que é a gutação, gente? É quando a planta perde pelos estômatos ou por hidatódios, tá? Seiva na forma de gota, tá? Então, o que vocês estão vendo na imagem não é uma gota de água na folha, ela é uma gota de seiva bruta, tá? Quando que isso acontece, gente? Acontece quando essa coluna contínua de água está mantida dentro da planta, o solo está bem molhado e a umidade relativa do ar está muito alta. Então, eu tenho muita água na atmosfera, muita água no solo e muita água na coluna de água. Então, pensa assim, a raiz está lá uma máquina absorvendo água, absorvendo água, absorvendo água, absorvendo água, absorvendo água e mandando para dentro, tá? E aí, assim, para a água poder sair para fora, é a pressão atmosférica que está mandando. Então, normalmente, à noite, os estômatos estão fechados, tá? E a gente normalmente vê esse processo acontecendo de madrugada, tá? Os estômatos estão fechados e, então, eu não tenho como perder mais água,
a atmosfera, mas tem muita água entrando e muita água para sair. Essa planta ela não explode por água. Então, a forma dela, entre aspas, explodir, ela começar a eliminar matérias não transformadas, tá? E matéria não transformada é a seiva bruta, é a água com os nutrientes, é o que vocês estão vendo aí na foto, tá? Então, apesar de, vamos dizer assim, de não ser tão comum, ele é um fenômeno já bastante estudado, tá? Aí, nesse slide 33, gente, ele mostra um desenho do livro do Tacy Zager, e eu aconselho vocês a ler e estudar por ele também, vocês têm acesso a ele na biblioteca virtual. Ali ele explica matematicamente essa relação do sistema solo-planta-atmosfera, tá? Então, só atentem que ele trabalha com valores negativos, tá? E esses são valores, apesar de ser um exemplo, gente, eles são valores reais, tá? Quando a gente vai para mestrado e doutorado e vai trabalhar essa disciplina de anatomia, a gente tem que calcular isso, tá? Então, eu queria que vocês prestassem atenção ali em 2 pontos para entender. O de baixo, né? Então, ali, ó, solo a 10 milímetros da raiz. Então, o potencial hídrico ali é de menos 0,3, tá? E lá em cima, eu tenho o ar atmosférico, e aqui ele está mostrando para nós uma umidade relativa de 50%, tá? Aqui o meu potencial hídrico é menos 95,2, tá? E isso justifica, gente, que a água vai de quem tem mais para quem tem menos, tá? Se for difícil vocês pensarem nessa matemática, pense quem que está devendo mais, quem que está devendo menos. Se isso aqui fosse saldo bancário, tá? Quem que está mais pobre, quem que está mais rico? Quem está devendo R$ 95 ou quem está devendo 30 centavos, tá? Então, vai de quem tem mais para quem tem menos água. Deu para entender? Vocês estão me ouvindo? Tá? Sim. Então, tá bom. Ok, tá? Aí, gente, existem alguns termos que entram na nossa realidade. Agora, um deles é a capilaridade, tá? É o que eu estou demonstrando para vocês nessa figura, que são tubos de ensaio de diferentes calibres, tá? O que ele quer mostrar aqui, gente? Que dentro da planta, eu também vou ter vasos condutores de água de diferentes calibres. Então, quanto maior o colmo de uma planta, tá? O caule, e quanto mais fina for, então, se eu comparar, por exemplo, vamos imaginar que esse primeiro exemplo que eu tenho aqui para vocês seja um caule de uma árvore, o segundo seja um colmo de milho, né? E o terceiro seja um trigo, vocês vejam que dentro deles existe exatamente o mesmo volume de água, só que por capilaridade eles estão em alturas diferentes, tá? Isso acontece em função do que, gente? Do raio, do calibre desse tubo condutor, tá? Então, a circulação de água na planta. Após chegar ao xilema da raiz, a água é transportada passivamente. O que isso quer dizer? Que não envolve gasto de energia, até a parte aérea por causa da tensão, arrastando junto os minerais via esse movimento, então, apoplástico. Tá? No xilema, estabelece-se meio contínuo de água desde as raízes até as folhas, sendo o movimento ascendente da água causado, então, pelo gradiente de potencial. Então, existe uma estimativa, tá, que dependendo das condições climáticas, a água sobe cerca de 75 centímetros por minuto. Então, para vocês terem noção do quanto que isso é rápido, tá? Aí eu coloco ali para vocês, gente. Quanto mais concentrada for a solução xilemática, menor será a velocidade de circulação na água nos vasos. Então, o que ele está querendo dizer, gente? Que se a água tivesse sozinha, ela não tem que fazer reação nenhuma, ela não gasta energia nenhuma, o transporte é passivo, então é tudo muito rápido, tá? Só que a água não sobe sozinha, a água sobe junto com nutrientes. E a gente falou na aula passada, até eu dei o exemplo do tangue, né? Que ela sobe numa solução concentrada. Então, esses elementos tornam a água, entre aspas, um caldo, tá? E isso faz com que essa água fique mais pesada. E lembrando que esses elementos são cátions e são ânions. A partir do momento que eles entram pelo pelo radicular, eles já começam uma reação na planta, tá? E isso vai tornando, então, esse transporte um pouco mais lento, né?
Aí eu coloquei ali, ó, analogamente ocorre o movimento de água na célula para célula através dos plasmodesmos, e sempre que o potencial da água no ar atmosférico for menor que no interior das folhas, esse gradiente provocará a difusão. Então, isso é o que explica cientificamente a transpiração acontecendo, tá? Então, como a gente falou lá no passado, é o bendito do potencial hídrico da água, tá? Aí, assim, gente, então, assim, vocês já entenderam a água no solo, a água entrando pelos pelos radiculares, os 3 movimentos, passou pelas estrias de Caspari, entrou no xilema. O xilema é uma formação desses vasos lenhosos que são todos perfurados e que vai fazer uma coluna contínua de água até a folha. Tá, e da folha para frente? O que é o para frente da folha? É sair da folha e ir para a atmosfera. O nome desse processo chama-se transpiração, tá? Então, a transpiração vai ser eu perder essa água na forma de vapor, tá? E é graças a essa saída da água na forma de vapor é que a raiz consegue absorver novamente a água, mais nutriente, e faz com que esse ciclo hidrológico aconteça, passando pela planta, tá? Então, a partir daí, a gente começa a racionalizar a questão da quantidade de adubo que eu tenho que colocar, quais adubos, em que condição, em que época, para que a planta consiga estar se utilizando desse elemento, tá? Aí eu coloquei ali para vocês, gente, cerca de 95% de toda a água absorvida pelas plantas, ela é perdida pela transpiração. Então, quer dizer que dos 100 que entra, só 5 fica, gente. Então, imagina que 95% de toda a água que a planta absorveu, ela perdeu, tá? E isso é o normal, tá? Então, imagina que quando a planta passa muitos dias em seca, né? O quanto que ela está sofrendo com isso, tá? Então, as plantas de maior interesse do ponto de vista de produção agrícola são aquelas que apresentam maiores taxas de transpiração. Então, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar de fotossíntese e vai falar de respiração também, junto com transpiração. E aí vocês vão ver que a transpiração é a planta gastando energia, tá? E aí o quanto que ela vai ter que fotossintetizar para conseguir equilibrar esse processo, tá? Então pensa o seguinte, associa também com o corpo humano nesse momento. Vamos fazer um exemplo análogo, tá? Então vamos pensar assim, que nós somos a planta, tá? Então, para a gente se alimentar, a gente precisa comer. A planta é adubo, a gente vai comer qualquer coisa, tá? Se a gente não transpirar, gente, muito, quer dizer, a gente transpirar naturalmente, o processo natural, o que eu comi vai me satisfazer, o meu corpo vai me manter viva, e se sobrar, eu vou armazenar isso de alguma forma. Então, o corpo da gente armazena isso na forma que a gente entende como gordura, tá? Então, a gente vai ficando mais robusto, tá? Se eu for para academia, o que vai acontecer comigo? Ou se eu fizer qualquer tipo de exercício físico? Eu vou metabolizar essas sobras, tá? O que vai acontecer com o meu corpo depois de algum tempo? Eu vou começar a perder gorduras e eu vou perder a forma, né? Ou eu vou ganhar uma outra forma. O que para o ser humano é legal, porque a gente se sente mais bonito, mais magro, para a planta é o contrário, tá? Então, graças a... E quando que eu sei que a academia está funcionando para mim, gente? Muito se mede disso pela transpiração, é o quanto eu suo, tá? Então, é lógico que ali o suor está me dando uma medida que eu estou perdendo água, tá? Mas, na verdade, ele está reagindo metabolicamente ao meu organismo. Então, eu vou perder na forma de água, de fezes, e é isso que vai promover a médio e longo prazo o meu emagrecimento. Para a planta não é diferente, gente, tá? Então, ela vai se alimentar para viver, e aí ela tem o alimento que é via nutriente e também os fotoassimilados dela, depois via fotossíntese, mas tudo que ela respirar ou transpirar, ela está perdendo de energia, tá? Então, ela tem que ter um equilíbrio muito grande para que ela consiga ser produtiva. Tá? Então, transpiração excessiva pode levar à redução de produtividade. Então, que momento que é esse? São aqueles momentos de veranicos ou de secas mesmo, onde a planta continua transpirando demais e não tem água no sistema radicular para repor, tá? Então, ela pode não ter entrado ainda no ponto de murcha ou ponto de murcha permanente, mas ela já está perdendo em produtividade, tá?
Então, a transpiração ela tem uma íntima relação com a anatomia da folha. Então, eu coloquei no fundo do slide 2 folhas para vocês, tá? Você pode relacionar, por exemplo, com uma folha de... Ai, gente, como que é o nome dessa folha aqui? Suculenta, tá? Uma folha de suculenta e com uma folha de alface, ou com uma folha de soja, o que você quiser imaginar, tá? A relação de água que as plantas têm é diferente, tá? Por causa do que? Da superfície, tá? E a questão da serosidade também, tá? A suculenta tem muito mais cera do que um alface, do que uma soja, do que um milho. Então, faz com que ela perca menos água para a atmosfera, tá? Então, a força que dirige a transpiração é a difusão, né? E ela vai ser acelerada ou desacelerada em função da umidade relativa do ar. Então, o que significa uma umidade relativa do ar baixa? Quer dizer que eu estou tendo aquele calorão, aquele vapor quente, tá? E uma umidade relativa alta, que significa um ar úmido, tá? O máximo da umidade relativa do ar é a chuva, tá? E aí, lógico que essa questão da umidade relativa tem a ver também com a temperatura. Então, a temperatura que vai fazer com que essa umidade oscile ou não, tá? E aí, então, a gente falou de umidade relativa, falamos da temperatura, aí a literatura traz para nós de novo o vento, falando da camada limítrofe, que foi aquele assunto da semana passada, que a gente falou que o ideal não é o ar parado, é o ar em movimento, né? Então, eu preciso do vento para estar ciclando esse vapor de água que está na superfície da planta, tá? Então, aqui, essa professora a gente já falou. Eu trouxe de novo, gente, os slides só para que vocês relembrem, para não ficar perdido, né? Então, ali tá, tanto em cima quanto embaixo, tem a camada limítrofe do ar. E trouxe de novo aquela relação de ar em movimento e ar parado, para vocês terem a noção do quanto que o vento é importante, tá? Relembrando, gente, que isso impacta na hora de passar um agroquímico e que a gente precisar do ar, né, do vento, não significa vendaval, tá? Significa que eu tenho que ter aí, em média, 3 km por hora de vento para conseguir estar fazendo esse manejo, tá? Aí aqui eu trago para vocês alguns tipos de transpiração, tá? Então, a máxima da transpiração da planta acontece via estômato, né, de 80% a 90%. E algumas plantas vão produzir lenticelas, por exemplo, as quais também podem contribuir para a transpiração. A planta também pode transpirar via cutícula, mas o comum mesmo é via estomática, tá? Aí eu trago aqui a figurinha do estômato para vocês, a gente vai voltar a falar dele na próxima semana, tá? Então, eu estou mostrando de novo aí um estômato aberto com o coporo, né, o estilo, que é por onde circula a água e o gás carbônico, e aqui ele fechado, tá? Então, a primeira informação que fica é que ele possui movimento, tá? Semana que vem a gente vai conversar sobre o que motiva ele a abrir e fechar e assim por diante, tá? E aí, vocês poderiam me perguntar, professora, então, para que a transpiração serve, tá? Para emagrecer a planta, para torná-la menos produtiva? Não, gente, isso é um processo, é uma consequência, tá? Mas é uma consequência do ambiente. A transpiração ela é super importante para promover o resfriamento das folhas, porque lembra que a gente já comentou também no passado que se essa água fica parada dentro da planta, essa planta começa a não... essa água fica parada, começa a esquentar e a planta cozinharia. Deixa eu pegar aqui meu cabo, que minha bateria está acabando. Então, o resfriamento é um fator super importante que é garantido via transpiração. O segundo ponto, ele aumenta, então, a velocidade da seiva, tanto no xilema, principalmente no xilema, que está ascendente, né? E a questão da absorção e translocação dos nutrientes. Aí eu coloquei um slide para vocês dizendo quais são os fatores ambientais ou externos que influenciam na transpiração. Então, a luz é uma delas, tá? E aí a luz está mensurada na forma de cor transpirante. E aí entenda que folhas
Então, é aquela mesma relação que a gente faz de sair com uma roupa no verão escura ou uma roupa clara. Em qual delas a gente vai suar mais? Lógico que é na escura, tá? A questão da umidade relativa do ar a gente já falou, a temperatura também já comentamos. Mas as plantas possuem os próprios efeitos, gente, tá? Então, por exemplo, a relação de raiz e parte aérea, né? Então, se o sistema radicular dela é agressivo ou não, se ele é bem evoluído, tá em boas condições ou não para sustentar a parte aérea, é uma delas. A área superficial, que é a área foliar propriamente dita, para saber quanto maior a folha, mais água eu perco. Então, se a gente comparar uma planta de milho e de trigo, por exemplo, que são duas gramíneas, né, duas poáceas, a gente consegue perceber o quanto que o milho precisa de mais água do que o trigo, tá? A forma com que as folhas estão dispostas, né, se uma fica sobre a outra, causando sombreamento ou não. Então, também a relação que a gente tem numa lavoura com relação à água é uma. Em floresta, que a gente tem plantas de diferentes portes, umas sombreadas e outras não, é totalmente diferente, tá? E aí também entraríamos na estrutura interna, que é a espessura da cutícula, se ela tem mais serosidade ou menos, na questão dos estômatos, quantos eu tenho, que formas, qual que é a distribuição, se tem dos dois lados da folha ou não tem, se ele é bem distribuído ou não é, né? A questão de proporção dos parênquimas, então se a folha vai ser espessa ou não, e também na tonalidade dessa folha, tá? Se ela vai ser mais escura ou mais clara. Tá? E aqui eu estou trazendo as informações que influenciam na absorção da água, né? Então, a disponibilidade de água no solo, a temperatura, então, uma temperatura média que é agradável para as plantas é entre 20 e 25 graus, mas a gente, em poucos meses do ano, tem essa condição. Então, as plantas vão ter que saber lidar com o estresse de menos e mais temperatura, né? Então, essa condutividade da água na planta, a aeração no solo, né? O potencial da solução do solo, então, quanto melhor é o solo, melhor a relação dele com a planta também. E eu posso ter a relação também de elementos, micro-organismos convivendo com a planta, por exemplo, as micorrizas, tá? E sem falar, gente, logicamente, que a extensão das raízes, né, o comprimento dela e a quantidade de pelos radiculares que eu tenho pela sua extensão é o que vai, na verdade, ser o segredo para que a planta consiga absorver a água num volume bacana, tá? Aí aqui, gente, partindo pro finalzinho, tá? Eu trago a classificação das plantas quanto à exigência. Então, a gente tem plantas, por exemplo, que precisam viver na presença da água, que além de plantas ornamentais, tem o exemplo do arroz irrigado, por exemplo, tá? A gente tem uma categoria chamada higrófita, que seriam a que pertencem os musgos e as samambaias. A gente tem as xerófitas, que são aquelas plantas de deserto, que são os cactos e as plantas cã. E as mesófitas, que é onde entram todas as culturas conhecidas, tá? Então, aquela relação de estresse a gente já comentou, né? O déficit hídrico eu coloco aqui de novo. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova para falar aqui. Não. Então, tudo que está aqui no final a gente já comentou. Bem, gente, eu queria abrir para perguntas. Por curiosidade, na utilização, tipo, numa época assim de estresse hídrico, né, na planta, você vai usar ali algum fito assim que seja sistêmico. Eu vi lá uma matéria lá que, tipo, uma planta ali que você aplica um produto ali que ele é sistêmico, né? Na época de estresse hídrico, ele movimenta 2 centímetros, né? Daí, quando está contendo a quantidade de água certa, ali ela chega a movimentar até 7 centímetros no interior da planta. Isso aí confere? Delson, eu teria que ler a matéria e ver qual que é o ativo, o ingrediente ativo dentro desse produto. Porque assim, pelo que eu acabei de conversar com vocês,
o que que a literatura nos traz? Que a água, para subir rápido, ela tem que subir sozinha. Que sempre que ela subir com algum elemento, esse elemento vai entrar em reação dentro da planta. E com isso o movimento da água fica mais lento. Então a gente entende que sobre uma deficiência hídrica, esse movimento é ainda mais lento. Então eu acho que você colocar mais um elemento, eu acho que a água fica mais pesada e mais lenta. E não sei se eu estou sendo clara com vocês. O meu raciocínio inicial é esse, sem eu conhecer o produto, tá? E pensando que a planta está sob deficiência hídrica, quando eu passar esse produto, eu vou ter que aplicar ele com água, tá? Ele não vai ser absorvido pela folha, ele vai ser absorvido pela raiz. Então, a hora que entrar na raiz, entra tudo como a gente estudou na aula de hoje. Professor, eu tenho outra pergunta. Se, por exemplo, a planta tiver com estresse hídrico, precisando de água, e ela encontrar tipo uma água com alguma substância tóxica para ela, que vai ter algum problema nela, ela vai absorver ou ela tem um processo seletivo dentro dela, assim, que ela sabe que isso vai causar dano a ela ou não? Não, ela vai absorver, ela não tem essa sensibilidade do que é tóxico. Ela vai absorver qualquer coisa. Porque para ela, Simon, ela é uma reação de cátion e ânion, tá? Então, vocês já estudaram na química e vão continuar estudando a vida inteira, né? É reação, tá? Se ela possui alguma forma de uma linkar com a outra, ela vai reagir e vai mandar para dentro, tá? Lembra que a água é veículo, tá? Dentro da água passou, e aí, assim, a reação pode acontecer de formas distintas. Pode, por exemplo, a membrana pode já sentir que tem toxicidade. Então, ali, na hora da absorção, ela já reage. Mas se ela entrar, e ela vai entrar via as 3 formas, né? Se ela entrar via simplasto, ela vai sendo levada para dentro da planta. E aí ela vai reagir lá dentro. E aí é lá dentro que os sintomas vão ser percebidos. Então, por isso que quando vocês estudam fertilidade dos solos, vocês estudam elementos que são tóxicos, né? Por exemplo, alumínio. E a planta não percebe isso. Vocês podem encontrar plantas que tenham, via melhoramento genético, ou que a própria genética da planta consiga ter vamos dizer, uma reação e conseguir se defender. Quer dizer, ela consegue sobreviver apesar disso, mas é difícil, tá? A planta pode se intoxicar. E assim, entenda que não precisa ser um elemento, entre aspas, do mal. Não precisa ser um elemento tóxico. Se eu errar na quantidade de nitrogênio, se eu errar na quantidade de fósforo, de potássio, a planta vai se infectar da mesma forma, tá? É como se fosse uma intoxicação alimentar. Ela vai sofrer. Obrigado. Nada. Mais alguém, gente? Senhor, Deu outra para aproveitar pergunta. bem? Eu vi também sobre eles estão desenvolvendo uma nova variedade de, acho que é soja, milho resistente à seca, lá que eles pegaram um gene lá acho que do girassol. Você sabe mais como é que funciona isso aí? Vai funcionar essa tecnologia nova? Gene de girassol para quê, Delson? Desenvolveram uma nova variedade de transgênico resistente à seca. Eles pegaram lá um gene do girassol e colocaram lá para a planta ter maior resistência ali a períodos secos sem perder muita produção. Não sei se vai me explicar como é que funciona. Eles vão. Eu não li a matéria, tá? Mas eu imagino assim, eles vão. Entre aspas, tá, gente? Entre aspas, eles vão enganar a planta, tá? Ela vai ter que trabalhar igual com um volume de água diferente. No futuro próximo, a gente vai começar a falar de fotossíntese. E aí a gente vai entender o processo básico que acontece em todas
E aí a gente vai estudar o metabolismo das plantas. E aí a gente vai ver que elas têm metabolismo C3, C4 e CAM, tá? Então, o que os pesquisadores podem estar buscando é fazer com que as plantas reajam como C4 ou como CAM, mesmo elas sendo C3, que é a menos eficiente no uso da água, tá? A gente vai estudar isso no futuro bem próximo aí. Professor, eu acho que essas aulas tinham que ser na sala, que online... Eu também. Lazarento. Mas tá bom, Tem né? Mas tá previsão, bacana, professora, pessoal. tem previsão para voltar assim, tudo normal, professora, ou indeterminado ainda? Olha, gente, o governo do estado, a partir do dia 20, no decreto deles, era um decreto de 30 dias, né? Então, eu não lembro se foi dia 20 ou dia 21 que o decreto do estado saiu. Então, a única certeza que a gente tem é que até dia 21 de abril nós estamos nessa. Meu Deus do céu. E daí entenda que isso independe da companhia, né? Independe da nossa faculdade. Nós não temos, por mais que a Croton quisesse voltar antes, o governo do estado do Paraná não permite. Então, com certeza, até dia 21 a gente está nessa. Quero ver Daí nas podendo provas. ser prorrogado ou não, né? Então, aí o que vai depender se vai haver uma prorrogação a partir do dia 21 é que é a bendita da curva da doença, né? Se a gente conseguir realmente provocar o achatamento da curva, eu acho que logo eles começam a liberar mais algumas coisas do comércio. E também se eles conseguirem testar a população, né? Porque o problema... Por que está todo mundo em casa? Porque ninguém sabe quem está contaminado ou não. E aí, gente que está contaminada e sem sintoma está infectando da mesma forma do que quem tem sintoma. E aí a gente está ficando doente e não sabe. Né? Então é por isso que está todo mundo em casa. Mas se eles conseguirem aumentar o número de testes nas pessoas para saber se elas estão infectadas ou não, aí realmente seria possível fazer um tipo de quarentena mais focada, né, nos grupos de risco e etc. Mas por enquanto não tem como, gente. É isso aí mesmo para todo mundo ficar vivo. Mas e as provas, professora? A informação que a Adriane me mandou, ela marcou uma reunião com a gente também por web amanhã de manhã. Mas a única informação que veio para nós foi que as provas do primeiro bimestre vão ser adiadas. Mas eles não falaram por quanto tempo. Então, foi pedido que as avaliações continuadas continuassem e que todas as aulas passassem a ser nessa ferramenta que a gente já estava usando semana passada, né? Para que seja uma aula remota, mas ao vivo, né? Que não seja aula gravada. Porque nós não somos alunos do EAD, né? Nós somos alunos do presencial. E Então, a gravado gente não não tem nem como pode tirar estar dúvida, junto por professor. decreto de lei, mas é uma forma de a gente ter uma presencialidade, né? Tipo, eu tô aqui para falar com vocês ao vivo, no horário da nossa aula. Gravado não tem nem como tirar dúvida, nada, você fica perdido, meu. Assim, eu tô gravando a aula porque eles estão mandando, né? Então, no que a gente parar de conversar, eu paro a gravação. Mas o intuito é que seja da forma que a gente está fazendo, seja uma aula ao vivo. Bacana? Pessoal, e aproveitem nesse momento, vocês que estão aí no começo da faculdade, a gente está com um evento, a gente está promovendo um evento mesmo à distância lá, o Covida. Aproveitem para vocês escreverem, gente. Aproveitem, tem muita gente foda que nós estamos convidando, pessoal de vários lugares do mundo, para falar de como que está o impacto como que eles estão sentindo nas áreas deles, né? Então tem gente de cultura, por exemplo, soja, fertilizante, entre outras, e é gente de alto gabarito, tá? Eu já anunciei o primeiro convidado, que é um convidado meu, que é o Lucas Marini. A família dele é muito forte no ramo de tanto de soja quanto de produção de agroquímico no Paraguai. Eles são muito ricos e tem muitos negócios no meio agro, e ele é um dos convidados que eu estou trazendo para o evento. Então, aproveitem para conhecer gente foda, para conversar. No caso dele, o bate-papo vai ser ao vivo, tá? Então, eu acho que vocês precisam muito aproveitar esse momento de crise para crescer.
tá? Enquanto muita gente está se acomodando e está usando esse momento como bengala para não fazer as coisas, aproveite o momento em que a gente está querendo fazer um a mais, tá? O evento está bem barato, só mesmo para manter o site no ar, gente, tá? Então, não percam oportunidades como essa, façam valer a pena. Professora, mas daí o tema, como que vai ser feito? O tema é o impacto do Covid-19 no mercado. E aí Mas daí todo mundo vai fazer o mesmo tema, daí? O tema é o mesmo, mas os subtemas são diferentes, né? Ah, Então, sim, você pode isso que eu queria pegar saber. diversas nuances do agro, você pode pegar o mercado do fertilizante, as commodities são várias, é o mercado de exportação, importação, carne, madeira, algodão, enfim, gente, se vocês digitarem Covid agronegócio no Google, vocês não precisam nem ficar pensando em tema, ele vai sugerir vários para vocês. Só aparece lá, o agro não para, o agro não para. Mas aí leia as matérias, você vai ver que o agro não para de diversas vertentes. Beleza? Mas tá bom então, professora. Boa Gente, noite, eu preciso Tiana. Até mais. encerrar porque eu tenho que começar a aula com outro pessoal, tá bom? Abraço, até semana que vem. Fico esperando no WhatsApp os mapas mentais, tá bom, galera? Só vale hoje. Essa semana. Beijo. Ei. Professora, só uma coisa. Você está falando aqui essa aula, né? Será que tem como você postar no YouTube ou no Face? Porque hoje tá brabo o negócio, fica travando aqui a internet e tudo, aí pra gente reassistir depois, se precisar. Vou tentar. Beleza, então. Obrigado. Nada. Tchau. Aí, seu pela saco. O Alisson, seu viadão. Isso, irmão. Ô, fale pra Delta parar de fazer essas perguntas difíceis, quer tomar banho. Coitado da professora. Pareci. É verdade. Já vai, espere. Tô escrevendo aqui meu mapa mental, papai. Nossa, tem que mandar isso. Copiando do Bravato. Que delícia, ele está de cabelo vermelho. Cadê o Victor, vagabundo? Eu não veio. Não pude ver. Não veio. Parece Bocó. Eu não. Ih, é feio. Por isso mesmo. Tirar uma foto aqui. Cadê o resto da turma que ninguém fala? Tudo quieto aí. Nossa, meu mapa mental, o professor não vai entender nada. Se deu lápis. Trabalhada. Aparecendo a turmada aí. É que eu tô copiando o mapa mental aqui.